A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Quero agora convidá-los para ficar comigo 15 minutos com Jesus para meditar na sua palavra, amém? Vamos entrar na presença do Senhor nosso Deus em oração. Meu Deus e meu Pai, neste momento, queremos pedir, Senhor, as tuas bênçãos no nosso trabalho, agradecendo por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de levar até a sua palavra, Senhor, através desse meio de comunicação, a todos aqueles que nos assistem. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. Abençoa poderosamente, Senhor. Meu Deus, meu Pai, agora fica conosco, fica comigo, Senhor, dando clareza de expressão. Espírito Santo esteja conduzindo, Senhor, o meu falar, que não seja de mim. E também aqueles que nos assistem, meu Deus, que possa estar tendo perfeito entendimento da Tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, nós estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, as cartas dos demais discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus. Agora nós estamos estudando a primeira de Pedro. Estamos hoje iniciando esse estudo. E eu convido você, se tiver uma Bíblia na mão, quiser nos acompanhar ou anotar aquilo que estamos falando. Hoje a gente vai fazer uma introdução. Essa carta é uma carta que fala de vitória. Vitória de quem? Do povo de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar um pouquinho do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, não aquele, Aquele que no começo era tudo cheio de problemas, era fraco, era impulsivo e chegou até a negar mesmo Jesus, talvez por medo, mas depois ele foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a promessa se cumpriu, ele foi tão cheio do Espírito Santo que com ousadia pregou a Jesus Cristo e chegou até a acusar mesmo aqueles líderes religiosos sobre a crucificação de Jesus, que eles tinham matado o Salvador. E a sua pregação ela foi tão eficaz no sentido de transformação das pessoas que muitos ali se converteram a Jesus, foram batizados e passaram a congregar. E interessante que Jesus ele se referiu a Pedro como igreja, A primeira vez foi porque o Pedro tinha dito que Jesus era filho do Deus Altíssimo, quando ele questionava os seus discípulos, perguntando: quem dizem que eu sou? E quando Pedro disse que ele era o filho do Deus Altíssimo, Jesus disse que não era dele que tinha saído aquilo, mas do Espírito que estava nele. E disse: Pedro, trocou o nome dele, Falou que o nome dele era Simão. Então, ele trocou o nome dele e disse assim: olha, você se chamará Pedro, porque significa rocha, porque ele sabia que sobre Pedro ele edificaria mesmo a sua igreja. A igreja como nós, como igreja, templo do Espírito Santo, porque Deus quer morar em nós, habitar em nós. Mas esse dia da sua pregação, onde quase 3.000 pessoas foram salvas e passaram a congregar, surge também o corpo de Cristo, O corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. E ali, então, começou toda a história da igreja cristã. Naquele momento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver o início da igreja de Cristo, Agora, se nós formos lá em João 21, convido você para que a gente possa estar indo no Evangelho de João, no capítulo 21, e
dos versículos 15 a 17, ele diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha recebido uma missão muito grande, a de pastorear as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, a igreja também começou com ele ali em Jerusalém, né? A igreja de Jerusalém começou com os dois apóstolos, Pedro e João. Então, nós vamos verificar também que Pedro, num dado momento, ele sentiu uma grande necessidade de consolar, de edificar, de ajudar todos os seus irmãos espalhados pelas igrejas, principalmente ali da Ásia Menor. Por quê? Porque aproximadamente nos anos 65 depois de Cristo, ele já era bem velho, né, com certeza, estava em Roma. E por que a gente pode dizer isso? Porque Roma tinha um nome entre os cristãos, um nome camuflado. Eles chamavam Roma de Babilônia, né? Então ele diz que ele se refere como se estivesse escrevendo da Babilônia, naturalmente que ele estava se referindo a Roma, né? Então, voltando lá em 1 de Pedro agora, né, que é a carta que nós estamos estudando, nós vamos ver que Pedro, ele estava muito preocupado com as igrejas, porque tinha ocorrido o seguinte: Nero tinha colocado fogo em Roma. Nero incendiou Roma, mandou incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. Aí ele falou: agora vai começar uma grande perseguição de cristãos. E é lógico que toda a Ásia Menor será atingida. Então ele escreveu essa carta realmente pensando em prevenir, consolar, edificar, dar força para todos os cristãos que certamente seriam perseguidos, né? Então aqui em 1 de Pedro, no capítulo 5, 7, no capítulo 5 de 1 de Pedro, no versículo 7, ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele queria que as pessoas entendessem, que o cristão entendesse, que no momento do apuro, da aflição, da ansiedade, simplesmente confiasse em Jesus Cristo, só isso. E não se desesperasse, não se afastasse, não se desviasse, não desistisse da luta, mas que ficasse firmado, né? Então, Pedro escreveu essa carta à igreja de Cristo mesmo, né? Que era um novo povo de Deus, judeus e gentios convertidos, mas que estavam inseridos numa sociedade hostil, estranha, desconhecida. E muitas eram as lutas, continua sendo. Os cristãos continuam lutando muito, porque nós sabemos que a igreja de Cristo é uma minoria dentro dessa sociedade, desse mundo estranho. Por isso nós podemos dizer que somos mesmo um povo diferente, um povo separado do mundo, né? Dessas coisas que Deus não suporta, que Deus não se agrada.
Então, nós também sabemos, né, se nós formos lá no capítulo 5, no versículo 12 de 1 de Pedro, diz assim: por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus. Nela estáis firmes. Então, o portador dessa carta foi Silvano, né, que fez com que essa carta chegasse até os cristãos, as várias igrejas, com o intuito de mantê-los firmes, muito firmes, né? Pedro tem esse propósito, quer que a igreja de Jesus permaneça alicerçada, firme, sem nenhum abalo, porque, claro, o sofrimento, a perseguição, isso viria mesmo, ainda mais agora, quando ocorre esse fato. Ele fala não só do comportamento do cristão com os irmãos, mas ele fala também nessa carta do comportamento dos irmãos com toda a sociedade. Porque a questão de conviver no meio do povo de Deus é relativamente fácil, né? Por quê? Porque o povo de Deus tem o mesmo pensamento, professam a mesma fé, estão firmados na mesma esperança que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas frente ao povo, ao mundo, como deveria ser o comportamento dele? Porque é um povo diferenciado. Então, ele começa a explicar que a nossa atitude frente ao mundo também tem que ser diferente a nível de estimular que novas pessoas venham para Cristo, novas almas sejam ganhas para Cristo. Mas que a gente não permaneça isolado, não, como uma ilha. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E por isso as pessoas devem ver a luz de Deus em nós, a luz de Cristo em nós. E com isso as pessoas devem ver que é um privilégio fazer parte do povo de Deus. Porque filho de Deus é somente aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os que não aceitaram Jesus não fazem parte desse povo, né? E nós sabemos que a igreja ainda é uma minoria dentro dessa grande sociedade. Essa carta, em resumo, ela é dirigida aos eleitos, que ele chama de forasteiros ou peregrinos, porque, na verdade, nós, quando nos convertemos, nós chegamos à conclusão que nós não temos parte mais com esse mundo, embora a gente viva nele. Jesus disse: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas quero que os livre de todo o mal. Então nós passamos a entender que a nossa pátria realmente não é aqui, mas ela é em regiões celestiais. E que assim como Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, e ainda acrescentou: eu vou e vou preparar um lugar para vós, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas é para aqueles que são os eleitos, os escolhidos, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que querem morar no céu. E ninguém é obrigado a isso, né? Porque isso daí é uma escolha nossa. Deus nos deu livre-arbítrio e Ele não obriga ninguém. Ele poderia até obrigar, mas Ele não obriga, né? Então, essa consciência que nós temos, que aqui nós somos peregrinos, que nós somos passageiros, né? Mas a certeza absoluta, a esperança, foi Deus quem nos escolheu. Ele mesmo disse: saiba que eu vos escolhi primeiro. Então, essa escolha, essa chamada que Deus nos faz, é que nos dá muita força, muita fé, muita esperança, porque nós sabemos que por aqui nós estamos passando, tudo passa, né? A palavra diz assim: atentai para as coisas que você não vê, porque essas coisas espirituais são eternas, mas as coisas que você vê são todas passageiras. Amém? Nós estamos terminando, eu quero orar para você agora,
Que Deus, nosso Senhor, esteja agora também. Se você já é um eleito de Deus, se já foi você escolhido, que Deus te dê força para suportar todo sofrimento, toda perseguição como cristão. E se você ainda não faz parte do povo de Deus, é agora que você deve entrar, participar, porque eu me sinto privilegiada, né? Porque fui escolhida. E você pode, nesse momento, estar se sentindo privilegiado, porque você já está sendo escolhido. Você já está sendo, pelo menos, chamado, porque a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, você faça parte daqueles que são os escolhidos de Deus. E eu oro a Deus e peço nesse momento que o Senhor nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, entre na vida dessa pessoa, encha ela de esperança, de forças para lutar, porque ela é mais que vitoriosa, Senhor, e a coroa já está reservada para ela na glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estes minutos que passamos na Tua presença e abençoa cada um que nos assiste, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.